Boa noite, pessoal. Boa noite, Dinda. Nadilinha. Ai, se você não entrasse, hein, Nadilinha? Ia te pegar amanhã, hein? Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se tiver, manda um joinha pra mim. Boa noite, Angélica. Boa noite, Vânia. Eita, que o nosso convidado já entrou. Obrigada. Vamos entrando aí, vou dar uns minutinhos, aí a gente já começa a nossa live. Boa noite, Di. Tudo bem? Tá de plantão hoje, Di? Mais uns segundinhos a gente já começa. Ê, que delícia, Di! Foi pro dia agora? Aí sim, hein? Oi, Vi! Tudo bem? Boa noite! Boa noite, Fê! Que delícia reencontrar esse povo, hein? Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Suênia. Boa noite, Luciane. Sejam bem-vindas. Boa noite, Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? Ai, que delícia, Di. Parabéns, viu? Que gostoso ver todos vocês aqui. Vamos então lá começar, vamos chamar o nosso convidado. Oi, Pri. Oi, Ti, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Já passou Então tá gel no bom. cabelo, já? Passei, mas ficou meio solto aqui, né? É, né? Tá me Não ouvindo pode bem, colocar Ti? efeito? Não pode colocar efeito? Pode. Você acha que eu já não tô com filtro? Ah, então tá. Mas esse gel não é efeito não, né, Ti? É gel mesmo, Não, né? já é gel mesmo. Ó, tem E aí? um monte de ex-amigos nossos de trabalho aí, hein, Ti? A responsa nossa, hein? Nossa, até minha chefe entrou aí agora, ó. Ai, que medo! Que medo. Então vamos lá, Ti. É. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aqui, dispondo da sua quinta-feira à noite, gostosa, com friozinho, com chuvinha, que eu adoro.
Agradecer todo mundo que está aqui na nossa primeira live, né, do canal. Para todo mundo aí que está acompanhando nossa página. Toda semana a gente vai ter uma live, né, com um profissional diferente, de uma área diferente da farmácia. Esse é o intuito da página, Farmácia e Mais. Realmente está trazendo conteúdo, trazendo profissional das diversas áreas da farmácia, né? Então, obrigada por todo mundo que está aqui presente e obrigada por você, né, Ti? Por você ter aceitado esse convite de estar inaugurando aí, né? Eu achei que você ia me ligar antes pra gente combinar o que eu ia falar, mas você não me ligou. Não, parece que você não me conhece, Ti. Eu gosto do fogo no parquinho. Mas legal. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro, assim, por que que... Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Priscila, idealizadora do canal Farmácia e Mais. Atualmente eu sou coordenadora de farmácia hospitalar, mas ao longo dos meus 13 anos, né, de profissão farmacêutica, eu já trabalhei em drogaria, rede grande, rede pequena, farmácia de manipulação, fui farmacêutica hospitalar por um tempo até me tornar coordenadora. E há 8 anos atrás, olha quanto tempo já que faz, Ti, eu tive o prazer de trabalhar com o Tiago, que na época foi o meu gerente, né, numa grande rede de farmácia. O Thiago... Não faz mais de 8, não? Não, quando eu saí, né, já fazem 8 anos que eu saí, então vamos colocar aí uns 10 que a gente se conheceu e começou a trabalhar junto, né, Ti? Estamos ficando velho, sem cabelos. E o Thiago fez uma carreira muito bonita dentro, né, dessa rede, começou como caixa, foi para balconista, se tornou gerente adjunto, se tornou gerente e foi meu gerente. E juntos a gente aprendeu muita coisa, né, Ti? Verdade. E o Thiago, por um período, ele saiu dessa parte gerencial de farmácia, mas continuou trabalhando nessa parte comercial, né, que o Thiago sabe fazer muito bem, e hoje o Thiago se encontra novamente trabalhando em uma farmácia como gerente. Por que que eu quis trazer o Thiago hoje para conversar com a gente? Porque há 10 anos atrás, quando nós trabalhamos, né, juntos, o mercado, né, a farmácia enquanto drogaria, já tinha mudado muito, né, Ti? Do que era antigamente, quando a gente falava dos boticários, que tudo era muito manipulação, né? Que o boticário fazia, manipulava ali, tudo na hora, né? E dispensava para aquele paciente que procurava. E veio, além dessa manipulação, veio a era das indústrias, que entrou os medicamentos comercializados, depois veio o genérico, veio o similar, foi acontecendo uma revolução. E junto com isso veio também a parte dos cosméticos, né? Mas cosméticos, muitos dos quais a gente se encontrava, por exemplo, num supermercado, né? Era mais o cosmético, a perfumaria, né? Os cuidados pessoais, né, Ti? E enquanto a gente trabalhou junto ali há 10 anos atrás, a gente já viu uma mudança nesse mercado, né? Tanto que muitas das redes já criaram perfis diferentes, né? De drogaria. Verdade. Né? Dependendo do bairro, isso, do público. Às vezes era poucos medicamentos e muita perfumaria, dermocosméticos, né? Que muitas lojas passaram a ter perfis diferentes, né, Ti? E aquela lá do centro, a procura era maior por medicamento, então ele tinha muito medicamento e pouca perfumaria, né? Então, a gente vê que está mudando, né? Cada vez mais está mudando. E o porquê que eu acho interessante trazer o Thiago para falar, para mudar um pouco a visão do farmacêutico em relação à drogaria. Porque assim como as drogarias estão mudando ao longo dos anos o seu perfil, o profissional farmacêutico também está.
né? Me fale se eu tô me equivocando em alguma coisa aí, né, Ti? Não, Porque totalmente, o totalmente, tá certo. farmacêutico, ele, até pouco tempo atrás, ele era requisitado para atender balcão, né? Para cuidar de burocracia, SNGPC, né? Lançar receita o Ah, dia porque tinha que todo. ter, né? Porque tinha que Isso, ter o né? farmacêutico, aí eles fazer só a parte técnica, Exato. dar treinamento, alguma coisa assim. Hoje em dia, não, só isso não Não. é suficiente, né? Hoje em dia, a gente vê muitas vagas onde o farmacêutico ele é recrutado para ser farmacêutico gerente, né, Ti? Sim, sim. Por isso que eu achei muito importante trazer o Tiago, por quê? Porque por mais que muitos farmacêuticos falem assim, Priscila, mas foi ruim o farmacêutico ser recrutado para ser farmacêutico gerente. Eu sei que tem os pós, eu sei que tem os contras, mas hoje a nossa discussão não é essa. A gente vai falar hoje sobre o que o mercado está pedindo do farmacêutico. Ele É, pede que ele tenha a parte técnica, mas que ele também tenha esse olhar comercial, né? De gerência, de trazer melhorias internas, trazer aí os novos nichos que você vai conversar com a gente para estar atraindo mais clientes e conseguir expandir os negócios, certo? sim, certo. Então, antes do Tiago começar aí, eu passo a palavra para ele, porque eu falo muito. Tô É, gostando dessa live, eu não preciso nem você tá, falar. Legal, só fica assim, ó. Tô então eu brincando. vou falar aí para todo mundo que está assistindo. Manda aí esse aviãozinho, manda para seus amigos, manda para aquele que está aí sentado pensando o que ele vai fazer amanhã da vida, que amanhã ele só vai acordar e colocar hashtag sextou, né? Mas que ele precisa estar por dentro aí que a área da saúde e a área da farmácia muda bastante, né? Então compartilha aí pelo menos 4 aviãozinhos aí com seus amigos, com quem você acha que esse conteúdo tem relevância. Ti, passo a palavra para você, a gente vai se complementando, se apresente e Tá. a palavra é sua. Bom, você me apresentou já, né? Sou o Thiago. Eu tava fazendo as contas. Eu entrei em farmácia em 2006 e fiquei 2 anos fora só, desde lá. Eu não ainda não fiz a conta, na verdade. É que 13 anos também? Igual você? São Eu, 13 anos eu também? entrei em 2008. Ah, eu fiquei 2 anos fora, então tá certo. Exato. Então, é esse tempo mesmo. É. E uma coisa que você já fez a introdução e eu queria reforçar é que eu vejo que os farmacêuticos, quando eles procuram essa profissão, tem um brilho nos olhos por estar cuidando, né? Pela responsabilidade, pelo cuidado que é com o paciente, com a responsabilidade que é com a comunidade. E eu sempre falo, seria muito lindo no mundo perfeito que as farmácias e os hospitais não precisassem ter fins lucrativos. Seria perfeito, mas não existe isso. Pelo menos não no E Brasil, né, Ti? no Brasil, no Brasil. E eu também tô falando do farmacêutico que vai para a drogaria, né? Eu não sei do farmacêutico que vai para a indústria, do farmacêutico que vai para o hospital, que vai fazer farmácia esteta, né? Tem farmácia Isso. esteta agora também, né? Tem vários outros ramos que a farmácia Sim. pode ir, mas eu tô falando do farmacêutico que vai para a drogaria. Ele vai ter que ter um lado comercial. Senão, ele vai ser um farmacêutico que não vai crescer ali, ele vai ficar rodando de farmácia em farmácia, né? Sim. E talvez até vire dono de uma farmácia, inclusive, porque ele pode virar dono de uma farmácia e ter outras pessoas que façam esse papel comercial. Mas se ele tiver esse diferencial de buscar. é, não tem como não falar nisso, tem que procurar trazer vendas, né, para Com certeza. a farmácia. Por quê?
Dentro dessa introdução que você fez, meio que você adiantou isso. Mudou muito as coisas, mudou muito o mercado farma. Antigamente, a margem de lucro que tinha nos medicamentos eram muito grandes. A concorrência era muito menor, Sim. né, do que hoje. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente é de Americana, por exemplo. Eu tenho um dado aqui do sindicato que em Americana tem 120 farmácias. Em Americana tem 200, estimado 244 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde orienta que tenha uma farmácia para cada 8 mil habitantes. Nós aqui temos uma farmácia para 1.800 habitantes, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, como que não vai ter uma competição se não tem Exato. nem público suficiente, né, para Com todo mundo, né? certeza. Se for dividir para todo mundo, né? Uhum. Então, assim, o farmacêutico hoje ele tem que ter esse diferencial, ele tem que influenciar a equipe, porque ele que tem o conhecimento. Porque o que acontece? As grandes redes, elas, quando a gente pensa em lucro mesmo, segundo a Abrafarma, as grandes redes trabalham com uma margem de 3% de lucro no final. Mas eles ganham porque eles têm mais de 1.000 lojas, Com né? certeza. Então, aí de 3 em 3 tem alguma coisa. Então, pode ser que eles não estão tão preocupados de ter um farmacêutico lá que vá fazer, como é que eu posso dizer? Eles colocam um farmacêutico como gerente, mas os outros que estão lá, eles querem que sejam atendentes, na verdade. Então, se você não se destacar, se você não procurar se especializar, você vai ser esse farmacêutico que vai estar nas redes e vai ser um atendente, que a gente chamava Uhum. de balconista de luxo, a gente chamava, né? Exato. A gente falava isso, falava assim, eles mesmos falavam assim, eu sou um balconista de luxo, porque tipo, eu tenho um salário maior do que um balconista, mas faço a mesma coisa que um balconista. É E verdade. eu, graças à experiência que eu tive de trabalhar com você e também com o Henrique, o Henrique Cage, que vocês dois são profissionais assim que são diferentes, né? Se vocês são diferentes, não estou falando que existem outros, mas vocês são diferentes. São pessoas que não estão ali para ser só. Quer dizer, você nem está faz tempo. Na época, você não estava lá só para isso. Você estava sempre voltada a treinar a equipe, a formar a equipe para eles estarem capacitados, né? De fazer um bom atendimento. Tanto que eu hoje, não falando que eu sei tudo, mas eu vejo que em relação a outras pessoas que não tiveram essa oportunidade, não têm o mesmo conhecimento de várias coisas que vocês passaram. E a gente vê que hoje você está de coordenador aí de um grande hospital aí, né? Então, assim, é isso que eu falo. É uma grande profissão a farmacêutica. Eu sou fã, porque deveria ser muito mais valorizado Sim. pela responsabilidade que tem, pelo conhecimento que tem, mas infelizmente no nosso país não é tão valorizado. E se você não buscar conhecimento, você vai ser ainda menos valorizado, né? Com Eu acho que eu certeza. fugi meio. Você me perguntou mesmo no começo, que eu fui falando aqui, você perguntou, foi isso? Não, falando aí das transformações, né, da farmácia e hoje o quanto o farmacêutico é recrutado para esse olhar gerencial, né, e como que ele pode auxiliar o gerente ou o estabelecimento a procurar novas alternativas, novos nichos, né, para É. que você possa atender melhor os clientes, para você conseguir fidelizar ele, né? O Pri, virou uma guerra de preço tão grande que não tem mais para onde fugir. Ou você se diferencia pelo atendimento. E como que é de se diferenciar no atendimento? Porque quando a gente fala de varejo farmacêutico, é diferente de falar de outros varejos. A gente tem que focar no usuário do medicamento, oferecer um diferencial com outros serviços. Porque no medicamento em si, se você focar só em vender medicamento, você tem que ser uma grande rede para
ganhar no volume. Então, o foco hoje em dia, o diferencial que esse farmacêutico tem que ter é ter essa noção de gestão de pessoas também, sabe? E treinar essa equipe, para essa equipe, quando o cliente chegar ali, olhar e falar assim, ele não pensar em preço, sabe? Ele gera um valor para o cliente, que o cliente não pensa em preço, ele fala, putz, esse cara falou isso, né? Teve um caso recente que aconteceu, que um cliente me falou de um funcionário nosso, que ele ficou impressionado, ele ligou lá, era para falar sobre o Rivotril, e eu não lembro muito bem o que, que foi, mas ele falou assim que ele explicou das quantidades de gotas, tal, uma explicação que ele falou assim, o médico não me explicou nada, sabe? E agora eu vejo que esse cliente, ele sempre dissemina isso para outros colegas dele, Com certeza. porque ele fala assim, nossa, ali eles realmente sabem do que eles estão vendendo, sabe? Não é só um entregador de caixinha. E isso só acontece se o farmacêutico formar os outros. Porque é o farmacêutico que tem esse conhecimento, né? Com certeza. Eu falo que o farmacêutico, se ele tiver esse perfil de liderança, não é nem questão de saber indicadores, saber financeiro, quando eu falo de gerente, assim, por exemplo, de ser o farmacêutico gerente, é mais questão de saber fazer a gestão de pessoas mesmo, sabe? O farmacêutico hoje, inclusive eu estou participando de uma consultoria, e o cara da consultoria falou assim, olha, infelizmente o farmacêutico ele é muito técnico, ele não serve para fazer isso. Ele generalizou, porque realmente a maioria é muito técnico. Sim. Não que você, que nem você falou, tem o ônus e o bônus de ser gerente farmacêutico. Eu também acho que tem. Porque se o farmacêutico ele é responsável por manter a ética, manter a atenção farmacêutica, e ele for cobrado também por vendas, parece que é um conflito, né? É um conflito. Só que é uma realidade. O que vocês, farmacêuticos, têm que fazer é desenvolver uma forma de continuar tendo ética, continuar dando atenção farmacêutica e, ao mesmo tempo, fazer a farmácia acontecer, porque o governo não sustenta a farmácia. Como que o dono da farmácia vai manter você empregado se ali só parece que só dá orientação para o cliente e não vende? Aí que entra os outros nichos que também para tirar esse foco do medicamento, porque também eu sou totalmente contra você empurrar um medicamento para alguém, né? É contra a lei, então por isso que existem esses outros nichos. Aí no tema da live tá novos nichos. Só que aí eu fui pesquisar agora há pouco e eu vi que não é novo, sabe? Os nichos que eu vou falar assim, na verdade, eles são poucos explorados. Mas eles não são tão novos. Eu acho que, assim, tem um deles aqui que vai ser o mais novo. Que ainda poucas farmácias têm. Mas um dos nichos que está bombando agora é cirúrgica, né? Parte hospitalar, essas coisas, cadeira de roda, ter tudo. Mas para vender isso daí você tem que ter conhecimento. Se um farmacêutico se especializar e tiver conhecimento nessa área, porque que nem às vezes o cara liga lá na farmácia e pergunta, eu quero um... Como é que chama aqueles de colocar na veia, assim, ó? Abocate? Posso colocar o... Como que é o nome? Abocate? Então, eu não sei nem o que é, porque eu não vendo isso daí. Então, assim, você tem que ter conhecimento. E se o farmacêutico não tiver para trazer para a equipe isso, como é que faz? Vai ter que contratar alguém, vai ter que contratar uma consultoria de farmacêutico para dar esse treinamento. Que seja você, né, que talvez esteja nos assistindo, que tem essa especialidade para levar para o mercado de trabalho. Uma cadeira de roda. Chega alguém lá e fala, eu quero uma cadeira de roda. Qual que é boa para mim? Ô Tissa, sabe o que você me fez lembrar? Lembra quando chegava assim, período de meio de ano, muitas doenças respiratórias, que a gente vendia muitos inaladores, né? Então, assim, se a gente não abrisse a caixa,
mostrasse Isso, como que monta, onde que coloca o soro. isso. Aquela pessoa que estava comprando, ela ia levar para casa, né? Ou Sim. a Não, mesma ia coisa, até estragar o negócio quando com chegasse em casa. certeza, ia falar que o produto não era bom, né? E às Isso. vezes ia reclamar daquela marca. E você falando assim, é a mesma linha de raciocínio de um dermocosmético, né? Porque Sim. é fácil você ir ali na prateleira e pegar, por exemplo, um shampoo para cabelo oleoso e um para cabelo cacheado. Mas É, como que você vai vender um dermocosmético, um creme para rugas que custa R$ 200, se você não sem ter souber falar sobre esse produto? O cliente ele não vai levar, Não, né? não e Então, tem esses novos nichos que estão entrando, são coisas que, infelizmente, a gente não aprende na faculdade. Então, o é, farmacêutico tem é, que buscar realmente esse conhecimento, porque não adianta sim. ter o produto e não saber vender ele, né? Não faz É. sentido, né? Não faz sentido. Até nessa, igual eu tô falando, é, tem tanta farmácia, a pessoa vai estar andando na rua. Por que que ela vai até a sua farmácia? Sendo que tem uma farmácia em cada esquina. Tem que ter um diferencial. Ela tem que chegar lá, porque assim, se. Ah, beleza, meu diferencial é preço. Nossa, então Mas tipo, tem, mas tem pessoas que não procuram só preço, né, Ti? não. Esses Viu? dias, Até esses mesmo, dias, às vezes a pessoa procura preço. sim. Mas se ela encontrar uma experiência diferente no meio do caminho, ela fica em dúvida. Ela fala, pô, eu acho que eu prefiro a experiência. E até mesmo, você lembra de uma coisa que acontecia bastante? Às vezes a pessoa comprava no nosso concorrente e ligava para vocês para tirar dúvida. É, Tipo, ele compra lá, mas ele não confia lá, ele confia em você que dá o bom atendimento. sim. Esses dias Pode falar que mesmo você fala. a gente gravou um vídeo, né, em que eu estava falando justamente isso, né? Porque hoje em dia a drogaria ela não é somente preço. Tem aqueles que procuram por preço, tem aqueles que procuram pelo atendimento, tem aqueles que procuram aquele estabelecimento que tem tudo que ele precisa. Que ele não precisa Isso. ficar pipocando em vários lugares para comprar tudo que ele deseja, né? É. Tem aquele que procura aquele farmacêutico que faz o papel do médico que ele não consegue Isso. marcar consulta lá no SUS, né? É. Então, hoje em dia, seria ilusório a gente falar que a gente só conquista o cliente pelo preço, de forma Não, alguma. ele é um fator ainda muito importante, né? No varejo, até no marketing, ele acho que é um dos cinco itens importantes do marketing é o preço. Ele é muito importante. E como tem muita gente, muitas farmácias que parou de pensar, como é que eu posso dizer, em gerar valor para o cliente e só entra na questão de preço. Mas é aquela coisa, o cliente que ele é fiel a preço, se não tiver barato lá, ele vai trocar, ele nunca vai ser fiel. Onde tiver mais barato, ele vai. Agora, o cliente que ele for conquistado por um bom atendimento, por uma experiência de compra diferente, ele não vai querer mais voltar para outro Sim. lugar. Ele vai confiar naquele lugar. A gente fala até na aplicação de injetáveis, né? O cuidado que você tem quando o farmacêutico faz e orienta tudo certinho, a pessoa fala, não, só quero tomar a aplicação aqui, né? Ó, um outro nicho que eu coloquei aqui foi de ótica, que também está crescendo agora, né? Sim. Dentro da farmácia também. Antes tinha aquelas lupas lá, aqueles óculos assim Isso. só, né? Agora não, eles estão fazendo mesmo uma ótica mesmo assim do lado, mas eu acho que nessa parte não entraria mais o farmacêutico, eu acho, talvez, nessa parte da. Não sei, poderia até um farmacêutico se especializar nisso, mas Mas eu é, acho que seria é um um nicho. nicho, né, Ti, que às vezes assim, o cliente ele vai procurar e se ele gostar, por exemplo, seja preço, seja atendimento, ele passa a frequentar aquele lugar e comprar demais itens, né, que É não aquilo que seja você falou, a né? ótica, né? Encontra tudo lá já, né? Exatamente, É. exatamente. Agora, é só três mesmo, tá?
que eu tinha selecionado, mas esse terceiro aqui, eu acho que é inovação, assim, eu acho que quem pensar nisso, quem fizer isso vai no futuro agora vai ter sucesso. Seria aqueles hub de serviços. Se eu não me engano, aqui em Americana não, aqui em São Paulo, na Paulista, tem uma grande rede que tem isso. Então você chega lá, é tudo focado na experiência do cliente, sabe? Então, por exemplo, na parte de dermocosmético, tem tipo um camarim. Para a pessoa sentar lá, fazer a maquiagem dela, sei lá, ou alguém vir. Porque agora, durante a pandemia, ficou meio, Sim, mais né? restrito. Essas coisas ficaram mais restritas. Mas tem. Aí tem um segundo andar que tem um consultório farmacêutico. E aí tem vários. Agora tem essas tecnologias também. Não sei se você já conhece. Tem um aparelho que você compra, aluga esse aparelho, aí você compra os exames e você faz o exame na farmácia. Só que o exame você coletou igual coletar um exame de sangue normal, só que Sim. você coloca dentro desse aparelho, ele envia para um laboratório de análises clínicas via internet. Ele tira uma imagem digital da amostra e manda para esse laboratório. Em meia hora, o resultado do exame chega no celular do cliente. Olha, não conhecia esse serviço. Que legal. Tem já isso já. Tem já isso já. Então, assim, o hub de serviços, ele pode ser várias coisas. Inclusive, tem gente alugando salas dentro de farmácia. Eu não sei como que está isso na legislação. De farmácia esteta. De farmácia esteta. Então, tipo assim, você faz uma farmácia de manipulação, por exemplo, e aluga salas para podólogo, sei lá, nutricionista, não sei o que lá, e ali o farmacêutico atende lá em cima no farmácia esteta, e ao mesmo tempo ele vai vender o quê? Vai vender os manipulados da farmácia de manipulação. Eu não sei como que está a legislação, mas nessa farmácia que eu te falei que tem na Paulista, eles têm também um consultório de consulta remoto, sabe? Certo. Com médico mesmo. Eles têm tipo um convênio parece com o Einstein, com o Einstein, um médico. Aí você paga a consulta lá, você entra lá nessa cabine e faz uma. É telemedicina, né? O que eu ia falar é telemedicina. Aconteceu Telemedicina. muito isso nesse período de pandemia, né? Na Na telemedicina. pandemia. Ele faz a consulta lá, só que aí, a hora que antes dele entrar nessa consulta, ele passa numa consulta com o farmacêutico clínico, para ver se realmente ele precisa passar por essa consulta. Eu acho que essa área da farmácia clínica é muito top, é uma coisa que se eu fosse farmacêutico seria a área que eu seguiria, porque ali sim você pode exercer o seu papel. E outra, você pode também formar os balconistas que trabalham com você com essa orientação, sabe? Na verdade, há 10 anos atrás, eu não sabia que existia farmácia clínica, assim, eu não conhecia essa palavra, mas vocês faziam isso lá. Uhum. Tipo, vocês faziam isso lá. Eu lembro que iam médicos na farmácia até e fazia consulta com vocês lá sobre os medicamentos, né? Eu lembro que tinha até um livrinho de interações medicamentosas que vocês consultavam e tal. Eu acho que isso daí é o futuro, porque se a gente vê agora na pandemia como aumentou, eu estava vendo lá, tá uma pandemia de diabetes, Aumentou muito. né? Aumentou muito essas coisas e as pessoas estão consumindo medicamento sem controle, porque ela passa num médico, depois ela passa em outro, e às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, ela tá tomando 5, 6 medicamentos e ela não faz ideia de que um tem interação com o outro ou não. Com Se o certeza. farmacêutico. Porque assim, é antiético a gente vender algo que a pessoa não procura, mas também é antiético você deixar de ajudar alguém que você tem conhecimento para ajudar. Com Então, por certeza. exemplo, quando a gente fala voltando no farmacêutico do diferencial dele, que eu acho que é muito importante. A gente fala assim, o farmacêutico, agora ele pode fazer até prescrições farmacêuticas, Sim. né? Uhum.
né? O farmacêutico está lá atendendo um senhor que está tomando vários medicamentos para pressão arterial. Ela vê que ele é obeso, vê que ele tá inchado, e ela vende os medicamentos, vende genérico, vende o que for para ele, e não dá uma orientação para ele. Fala assim, não, peraí, ó, seu José, deixa eu explicar para o senhor. O senhor está tomando tudo. O senhor quer passar por um acompanhamento? Isso, se o farmacêutico tiver esse conhecimento, porque tem que ter conhecimento para fazer isso também. Sim. Tipo, a faculdade não deixa vocês. Eu trabalhei com dezenas de farmacêuticos que saíram da faculdade e eles falam, eu não tenho esse conhecimento ainda Não para tem fazer mesmo. isso você, não sei se vai adquirir numa pós ou com experiência, não sei como que funciona para o farmacêutico ter esse conhecimento de conseguir dar essa consulta. Mas se tiver algum farmacêutico ou estudante de farmácia assistindo, meu conselho seria partir para a farmácia clínica. Se ele quer trabalhar em farmácia e ele ter uma pós, alguma coisa em farmácia clínica, ou ele querer abrir uma farmácia, se especializa nisso, porque para mim isso aí é o futuro, né? Sim. Os médicos não, os médicos não dão a atenção que precisa. Como eu falei também recentemente, né, em um vídeo, as pessoas acham que farmácia clínica ela acontece apenas dentro do hospital, né? Muitos farmacêuticos não entendem que você consegue fazer uma clínica no balcão da drogaria. Com Eles, certeza. eles acham que fazer farmácia clínica dentro da drogaria é você estar dentro de um consultório farmacêutico, Isso né? mesmo. Mas assim, claro, dentro do consultório farmacêutico você tem o apoio, né, de sistemas que hoje você coloca lá todos os medicamentos que o paciente usa, ele faz, né, o cruzamento para ver interações, não só entre medicamentos, mas com dieta e etc. Mas assim, não é o sistema que o paciente está procurando. O paciente está procurando aquele tete a tete, entendeu? Ele quer ouvir É. de você e de forma simples. Então, a orientação que a gente dá no balcão, ela não deixa de ser uma clínica, né? Sim, eu É acho que por tem que, Pri, eu acho que inclusive, eu acho que assim, até pode ter soado errado, eu acho que até é bom a gente reforçar isso. A farmácia clínica, o consultório mesmo, não pegou ainda. não Ó, eu mesmo. falo por mim, a enfermeira, o meu convênio médico, ele é familiar, assim, ela cuida da família. Então a enfermeira me ligou e marcou uma consulta para mim ir lá com ela para ela fazer o acompanhamento da minha, que eu tô hipertenso. Aí, aí eu não fui, sabe? Assim, tipo, até depois eu pedi desculpa para ela, mas eu não fui. Eu acho que isso ainda não tá uma coisa que é uma coisa que precisa ser difundida, mas dá para fazer no balcão. Dá para até, às vezes, se você começar isso no balcão, depois você pode levar para uma sala, para um consultório. Porque a pessoa vai ver e falar, não, isso aqui está fazendo diferença para minha vida. Porque aí você leva para um consultório, aí como que é? Faz uma anamnese, vê a pressão arterial, vê glicemia, vê peso, os medicamentos, faz toda a diferença. Mas se você conseguir fazer isso no balcão e também dar conhecimento para os outros, para os balconistas, porque o ideal seria que fosse todos os atendentes fossem farmacêuticos, né? Mas isso não acontece, né, em nenhum lugar. Então você tem que formar eles para fazer a mesma coisa que você faz. Lógico que com você de respaldo, com o farmacêutico de respaldo. Mas eu acho que ainda não pegou o consultório em si. Eu falei consultório, mas eu acho que a farmácia clínica ela começa no balcão mesmo. Igual Sim. quando, por exemplo, a pessoa vai comprar umas. Eu adoro falar isso. A pessoa vai comprar uma azitromicina. Aí eu já fico todo, né? Aí vai falar assim, ó, esse medicamento o senhor tem que tomar antes longe das refeições, viu? 1 hora antes ou 2 horas depois. A pessoa, é? Porque, tipo, ninguém fala. Ninguém falou. Uma coisa, ninguém fala.
E é simples. Aí você fala assim, aí a pessoa, porque pode prejudicar a absorção do medicamento, né? Nossa, eles ficam todos felizes. Uma coisa simples, É. que o conhecimento que você me ensinou, entendeu? E eu esqueci, ó, faz 10 anos eu não esqueci. Só se eu errei as horas aí, mas eu acho que é isso mesmo. Mas é porque, assim, às vezes é uma informação tão simples, porque existe uma cultura de que, antibiótico ataca o estômago, então tem Isso. sempre que comer alguma coisa antes para não atacar o estômago, né? O É. popularmente é isso que a gente ouve, né? Mal É. sabem que tem vários antibióticos que têm muita interação, né, com o alimento e que precisa realmente ser administrado longe, É. né? Ô, Pri, e aí, agora voltando no que eu falei do hub de serviços, se isso aqui é uma tendência, se isso aqui é um novo nicho que eu acho que vai bombar e já está começando, inclusive tem várias farmácias aqui que fazem teste de Covid mesmo. Um Sim, monte de sim. farmácias estão fazendo. Só que aí, faz o teste de Covid, acabou? Ó, deu positivo, deu negativo. O que você faz com Não essa dá uma orientação, informação que o exame te deu? né? Tipo assim, ó, infelizmente você tá negativo, tá? Vai procurar um médico. Imagina como a pessoa sai da farmácia, É. né? A pessoa fala, pô, vou morrer porque tudo, né? Peguei Covid, tô ruim, não, tem que dar orientação, né? Ó, se afastar das pessoas. Isso é farmácia clínica. Esse é o cuidado que eu vejo que é farmácia clínica. Não só falar posologia. Uhum. Ó, esse Não medicamento só o senhor vai decifrar a usar. letra do médico, né? Não é só isso, sabe? Isso é importante? Mas eu acho que a farmácia clínica começa no balcão. E eu tinha notado aqui algumas coisas aqui, mas não tem sentido agora, mas eu acho que assim, de nicho de farmácia que a gente colocou o tema que vocês colocaram o tema da live, são cirúrgica, que é o hospitalar, ótica e hub de serviços. O hub de serviços pode englobar várias coisas. E eu acho que é uma tendência, porque medicamento em si você não consegue monetizar, pagar. Você não consegue só vender se você focar só no medicamento. Por isso que você falou dos dermos, Sim. né? Dermos cosméticos. O farmacêutico tem conhecimento para dar os skincare lá, os cuidados da Isso. pele. Como que eram os 4 passos? Agora fugiu agora. Limpar, hidratar, limpar, esfoliar, hidratar e proteger. Esfoliar, tonificar e, por final, Isso. tratar. Colocar Nossa, ali o anti-rugas, né? isso. O hidratante. Imagine como, se você ter esse conhecimento, porque hoje você vai nas farmácias, você vai nessa parte de dermo, precisa de ajuda? Todo balconista pergunta, todo balconista, todo atendente, todo farmacêutico, ele chega em você e pergunta: você precisa de ajuda? Gente, não, não precisa. Morreu aí o atendimento. Morreu aí o atendimento, sabe? Aí volta naquilo, o farmacêutico tem que ter esse jogo de cintura de ter uma comunicação diferente, sabe? Ó, meu nome eu sou a doutora Maria Priscila, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, pode me chamar. Muda tudo, muda tudo. Você já quebrou o gelo, só de você falar seu nome. Oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou a doutora Maria Priscila, eu tô aqui, se você precisar de uma ajuda, pode me chamar, tá? Entrega uma cestinha, alguma coisa, a pessoa vai, não, peraí, eu tô precisando de ajuda. Eu tô com espinha em alguma coisa. Aí você dá essa orientação do skincare aí, por exemplo, é muito difícil. Porque o que na verdade, o dermatologista faz quando chega aquelas receitas caríssimas? Sim, esses passos que você me ensinou, né? Então, assim, se ele querer ir pagar uma consulta, ele vai lá e paga uma consulta. Ou senão, ele pode ir lá e falar que o farmacêutico que tiver conhecimento vai saber orientar também. Sim, por Eu isso acho que que ele tem que ter desde conhecimento sobre os tipos de pele, né, para conseguir dar uma boa orientação, né, para... Porque assim, por sim. exemplo, um hidratante, existe 1 milhão de hidratantes. Desde aquele de R$ 15 até aquele de R$ 200, né? É, é, Então, como que você vai convencer sim, esse sim. paciente, né? E eu conversei recentemente com uma pessoa que eu falei para ela justamente isso que você comentou, Ti. Eu acho que o futuro
é as farmácias serem o estilo Walmart, né? Que você entra e você encontra um pouco de tudo, né? E por que não ter, por exemplo, materiais cirúrgicos dentro de uma drogaria, né? Porque assim, é um material da saúde e é um material que você precisa de orientação, né? Sim. Por exemplo, se você for numa cirúrgica e você comprar, sei lá, uma tipóia, um colar cervical, e você não souber colocar adequadamente, né? Sim. Então, você também precisa de um profissional especializado para dar uma orientação correta. Então, por que não ser esse o profissional farmacêutico, né? E eu vejo que tem muito, pelo menos né, aqui na nossa cidade, eu vejo que tem muitas farmácias que já estão colocando esse nicho, né? Já pegaram isso, né, de que é um nicho que realmente está crescendo muito, porque o nosso país é um país de idosos, né, que precisa, né, precisa do medicamento e precisa desse tipo de material, né, Ti? Sim, sim. É, produtos naturais também, né? Aumentou bastante também, né? A procura por produtos naturais também é Mas um até nicho mesmo muito isso que grande. você falou, né? O aumento da população diabética, né? Eu, inclusive, sigo uma farmacêutica, a Elisete, ela trabalha em uma drogaria, ela não é a dona dessa drogaria, ela é funcionária dessa drogaria, mas ela se especializou em diabetes. E essa Legal. farmácia, ela se tornou referência em diabetes. Então, ela tem tudo. Ela tem todos os tipos de insulina, de seringas, de agulha, de aparelho de destro, de produtos, né, que o paciente Sim, diabético ele pode estar ingerindo, é, produtos que ele pode estar adicionando no alimento para diminuir carga glicêmica. Então, é uma farmácia especializada que se tornou um diferencial e, assim, é uma drogaria. Mas quantas drogarias você conhece que é especializada em paciente diabético? nenhuma eu Eu conheço conheço, falar essa. a verdade. Eu conheço essa. Que Entendeu? legal, hein? É um nicho muito interessante, né? Você Muito falando aí, interessante né, mesmo. do quanto aumentou na pandemia e é um nicho, né, muito interessante. Uma coisa que eu não sei como que tá atualmente, mas assim, o nicho de nutrição esportiva, essas coisas que também bastante gente passou a fazer esporte, Sim, né? Por causa da pandemia, muita gente também procurou, buscou isso. Aumentou a diabetes porque muita gente ficou sedentária e ao mesmo tempo teve muita gente que buscou. Eu acho que também é um nicho interessante, principalmente para farmácia de manipulação, sim, com né? A nutrição certeza. esportiva. Tem Né? A gente está muitos falando de produtos farmácia, hoje, sim, né, na na manipulação. farmácia de manipulação tem a parte veterinária também. Também, que agora está crescendo bastante, né? Mas É, esses produtos esportivos, a gente viu, né, também aqui no interior, né, Ti? Que aumentou muito essas lojas, né, de verdade, verdade. produto, mas assim, é também um nicho muito interessante, porque o que eu vejo hoje na drogaria desse tipo de produto? Esse tipo de produto, ele está lá exposto. Você chega e fala assim, né? O cara lá da academia toma albumina, vou tomar também. Ele vai lá É, e pega uma albumina e leva, e passa né? em casa. É. Aí a gente vê lá no hospital, né? Os 30 anos, infartado, né? Com um monte de. Mas por É, quê? Não, não teve orientação, seguiu ou o que o amigo falou, ou seguiu o que está ali no rótulo, né? na embalagem. Mas realmente é um nicho também que você não vê, por exemplo, uma farmácia especializada nisso. Para que tenha ali um farmacêutico para orientar, que tenha um atendimento, até mesmo, por que não?
ter um nutricionista, né, ali trabalhando junto. A gente vê bastante, eu conheço alguns consultórios em São Paulo, por exemplo, que você tem a equipe multi, que a gente vê hoje no hospital, você tem dentro do mesmo consultório todos esses profissionais, né? Por exemplo, um cirurgião gástrico que ele faz bariátrica. Então, ele tem o psicólogo que vai começar o tratamento antes da cirurgia, aí ele faz a cirurgia, tem o enfermeiro que acompanha esse paciente no pós, ali, pra, né, até a incisão fechar. Você tem o nutricionista dando as orientações do que ele pode comer inicialmente ou não. Você tem o farmacêutico com os medicamentos que ele administrava, se vai parar, se não vai, fazendo essa avaliação. Então, hoje você vê consultórios que já possuem equipe multi. Com certeza. O farmacêutico está em todas, né? Tá em todas. Você sabe quantas farmácias tem no Brasil hoje? Eu peguei no site da Abrafarma. Não 84 mil. 84 mil farmácias. É bastante farmácia. Tem bastante mercado. Só de farmácia já tem bastante mercado. Fora todos esses outros nichos, né? Que tem para farmacêutico. O farmacêutico, ele só fica sem trabalhar se ele quiser, né? Porque, olha, é campo que não acaba mais. É verdade, verdade. Na farmácia de manipulação tem várias coisas também para ele estar crescendo também. Eu não conheço muito da manipulação, apesar de conhecer assim mais como comercial, não a parte lá de dentro da farmácia. Uma coisa que eu queria só voltar aqui, eu fiz um comentário e talvez alguém possa pensar que eu falei uma coisa errada. Eu falei daquele negócio daqueles exames que ele vai para o laboratório de análise e o biomédico assina lá. Sim. O farmacêutico também pode fazer isso, ele também pode assinar, né? O exame, vocês também podem fazer isso. Sim, o farmacêutico generalista, ele pode hoje, né? Que ele trabalha nessa parte das análises clínicas. Isso, ele também pode. É que nesse hub de serviços aí, nessa máquina que eles vendem, porque você não pode ter um laboratório de análise clínica dentro de uma farmácia. Sim, você pode fazer alguns tipos de exame. Sim. Só que com esse aparelho, como todo laudo é feito por um laboratório externo, por exemplo, a pessoa chegar lá na farmácia e falar assim, eu queria um teste de gravidez. Aí você pode falar assim, você quer fazer um sangue? Aí faz, meia hora chega no celular dela e vai ser o laudo. Se deu positivo, ela já pode ir direto fazer o como que é o nome lá? O pré-natal, né? Pré-natal, isso. Já pode fazer o pré-natal. Diferente dela fazer o exame de urina, dê positivo e depois ela ter que esperar para ir no outro dia fazer o exame de sangue lá. Às vezes dá até o famoso falso positivo, falso negativo. Tem que esperar uma semana para a quantidade de hormônio aumentar na urina e repetir o exame, né? Então é só isso que eu queria explicar. Aqui eu falei que viria assinado por um biomédico por causa desse trâmite. Mas o farmacêutico, se ele quiser trabalhar também num laboratório de análise, ele também assina também. É que no caso da farmácia, é limitado, né, os exames que pode fazer, né? Sim, sim. Até mesmo porque alguns convênios não cobrem, né? Tem essa parte comercial burocrática também, infelizmente, né? Infelizmente. Porque alguns convênios entendem que isso é custo, né? Não é essencial, né, para o paciente, né? Verdade, verdade. Ti, nosso papo tá uma delícia, mas falta o quê, Lu? 5 minutinhos? O nosso Instagram vai derrubar a gente. Ah, é? Vai, é 1 horinha, é cravado, mas vamos marcar outra, hein? Tá bom. Porque pode a gente tem muito assunto para conversar, né? Ah, tem bastante. E quem assistir esses conteúdos aí e souber usar na prática,
Porque eu tô dando umas ideias aqui que não devia nem estar dando minhas ideias aqui. Vai que algum concorrente tá vendo eu aí, ó. Vai te derrubar amanhã mesmo. É. Ti, mais uma vez, quero te agradecer de coração pelo convite, né? Você ter aceito ele. Obrigada por todo mundo que estava aí. Para quem não assistiu, ou entrou aí atrasado, ou precisou sair, essa live vai ficar gravada, né? Lá no nosso canal do YouTube. E pode aí assistir, compartilhar com todos os seus amigos aí. E vamos marcar uma nova live para a gente conversar, porque esse nicho de drogaria aí, a gente tem muita coisa para acrescentar, né? Para passar de conhecimento aí para esse pessoal. Tá joia? Obrigado, Pri. Sucesso aí com esse novo trabalho que você está fazendo. Eu acho que é super importante passar esse conhecimento e trazer outras pessoas para discutir também. Esse Sim, ramo nosso, esse ramo nosso é muito pouco explorado, assim, é com poucas coisas certeza. que você acha, né? Com Poucas coisas que você certeza. acha na internet. Então, parabéns. Obrigada, Obrigadão, viu? Ti. Obrigada de coração. Um abraço. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijão. Até Tchau, tchau. mais. Até. Tchau. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por todos vocês que estiveram nessa primeira live, a primeira de muitas lives que nós vamos ter aqui no nosso canal. Acompanhem a gente no Instagram, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Toda quinta-feira vai ter uma live nova com um profissional novo, falando das diversas áreas da farmácia, tá? Muita coisa boa, muito conteúdo bom, não só para o farmacêutico, mas também para aí todos os profissionais da saúde, estudantes, né, balconistas. Compartilhem. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, deixa aí que eu vou fazer com o maior carinho. Vou fazer a leitura e vou responder para todo mundo. Tá joia? Beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.